Fala galera, meu nome é René Augusto, sou consultor técnico Microsoft. Hoje eu vou trazer uma dica para vocês de como adicionar o Windows Server 2016 como member server de um domínio. Eu já tenho um domínio instalado que é o domínio que eu utilizo com o Windows Server 2012, tá certo? E eu vou adicionar esse Windows Server 2016 como um member server desse domínio, porque a minha intenção mais para frente é fazer a migração, mostrar para vocês como fazer a migração do Windows Server 2012 para o Windows Server 2016. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é adicionar ele como um member server. E é esse passo que a gente vai fazer agora, tá bom? Então vamos lá. Tá legal. Acabei de fazer o logon aqui no meu Windows Server. Eu estou usando o Windows Server 2016 Technical Preview 3, tá? E eu já vou mostrar para vocês como que tá as configurações dele. Porém, é importante dizer que eu já adicionei esse Windows ao domínio, tá? Ele já está utilizando o domínio. E eu vou mostrar aqui para vocês como que tá as configurações dele. Essas são as configurações, né, do meu servidor. Ele tá com o nome de Skywalker -dc, tá? O domínio que ele está é o starwars.com, tá certo? Ele tem duas placas de rede. Ele tá usando a minha rede interna, que é a 192.168.0.100, tá certo? E ele tem uma rede externa, que é a que eu tô usando na internet. E só o DNS está apontando pro 200, 192.168.0.200, que eu já vou mostrar para vocês. É o meu server 2012. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá certo? Então, meu server 2012 ele tá com essa configuração do 192.168.0.200. Tá aqui, tá ok? Então vamos lá, voltar para o meu server 2016. Então eu tô usando, tá aqui, minha placa tá aqui. Eu tô usando o 192.168.100 no server 2016 e o 200 no Windows Server 2012, tá certo? A primeira coisa para se fazer antes de começar o procedimento é verificar se existe conectividade entre os dois servidores, tanto via IP quanto via nome, que é para testar o DNS. Então vamos setar primeiro por IP. Ping. Tá ok, ele está conseguindo enxergar o meu servidor Windows Server 2012 via IP. Agora a gente tem que fazer o teste de DNS, que é o teste de nome. Então vamos lá. O nome daquele servidor é Darth Vader. Ping Darth Vader -dc. Tá ok, tá funcionando também. O meu DNS está normal, então o teste de conectividade tá beleza. Eu já sabia que esse teste iria dar ok, porque eu adicionei essa máquina ao domínio, né? Então ela já está no domínio, então isso significa que tanto a conectividade como o DNS estaria ok. Mas eu estou mostrando para vocês porque vocês precisam fazer isso para testar qualquer coisinha antes de começar, tá certo? Segundo passo, vamos lá no Server Manager. Vamos promover e adicionar esse Windows Server 2016 a um domínio existente. Então a gente vai adicionar regras, adicionar rules and features.
Next. A gente vai adicionar aqui, é nesse computador mesmo. Ok. Aqui nós vamos adicionar o Active Director and Domain Service. Ok. Vamos adicioná-lo, essa feature. E dar Next. Ok. Ok. Vamos colocar aqui, se precisar reiniciar, ele pode reiniciar normal. E vamos instalar. Agora é esperar a instalação. Vamos lá, agora que terminou de instalar, a gente vai dar um close, ok? E a gente pode notar aqui que ele surgiu um sinal de exclamação, que é para fazer agora a promoção desse Domain Controller. Vamos lá, galera. Agora ele está mostrando uma janela para gente que contém 3 opções. A primeira opção é para adicionar esse controlador de domínio a um domínio existente. Então ele vai ser um member server de um domínio existente. A segunda opção é para adicionar um novo controlador de domínio para uma floresta existente. E a terceira é para adicionar uma nova floresta. A opção que a gente quer é adicionar um controlador de domínio a um domínio existente. Ele vai ser um controlador de domínio secundário, ok? Aqui embaixo ele está mostrando qual é o domínio que a gente vai adicionar esse controlador de domínio, que é no domínio starwars.com. Se você tivesse algum outro domínio, você poderia selecionar aqui. Isso é no caso se você tem trust, relação de confiança, alguma coisa do tipo. Se você tiver mais de um domínio, você pode, e não seja esse domínio, você pode selecionar o domínio que você necessita ou enfim. A segunda opção ele está perguntando se é nesse usuário que a gente vai fazer a promoção desse domínio. Por quê? Você precisa estar com uma conta no mínimo de Enterprise Admins. Você precisa ter os seus direitos elevados para fazer esse procedimento. Então, geralmente, se você está com uma conta apenas de administração, de domínio, um domain admins, não vai servir, ok? Você precisa de uma conta com Enterprise Admins, ok? Então vamos lá. Então eu vou deixar aqui mesmo, estou com o meu usuário Enterprise Admins, eu vou deixar do jeito que está e vou dar um Next. Aqui você coloca uma senha, essa senha anote bem ela, que ela pode ser uma senha de rollback para você, ok? Aqui nessa opção ele vai mostrar pra gente, ele tá pedindo pra gente colocar qual é o domain controller que a gente vai fazer a replicação, quem vai ser a base para fazer a replicação com ele. Você pode instalar essa base a partir de uma mídia, falar assim, não, por exemplo, em um caso, se você tem uma filial que você não tem o link no momento, né? Você tá lá sua central é em São Paulo e de repente você precisa instalar um domain controller em Santos e você não vai ter esse link disponível na hora, então você consegue fazer essa replicação através de uma mídia e quando você chegar lá em Santos, por exemplo, você faz a replicação através dessa mídia. No nosso caso, como nós temos o link com o servidor, a gente vai escolher aqui o nosso servidor base, que é o Dart Verde pronto descer, ok? Então vamos lá. Aqui ele vai te pedir para você colocar onde vai ser instalada a pasta Sysvol, né, e a NTDS. Eu não recomendo mudar, eu recomendo deixar como padrão. Então dá um Next. Aqui dá um Next novamente, ele só tá falando o que vai fazer. Aqui é um geral, né, de como que vai, de tudo que ele vai fazer, um overview. E agora ele vai fazer um check para saber se está tudo ok, instalar e começar a instalação. Se tiver tudo ok ou se tiver algum problema, ele vai te informar agora. Geralmente quando problema, ele vai ficar em vermelho e não vai deixar você continuar. Pode ser que ele apareça algumas coisas em amarelo, alguns warnings, mas é ok, não tem problema nenhum. Bom, tá aqui ó, em verdinho. Todos os requisitos foram checados e estão ok para continuar a instalação. Tá legal que ele tá me dando alguns warnings, mas não tem problema nenhum.
Eu já sei do que se trata, de alguns problemas de DNS, porém, agora ele está preparando a floresta, né? Ele está atualizando a sua floresta. Antes a gente tinha que rodar aquele AD-Prep para adicionar um novo domínio. Agora não precisa mais, tá? Rodar o Domain Prep e o Forest Prep. Não precisa mais rodar esses comandos antes de você fazer esse procedimento, porque até o server 2012 você precisa rodar esses dois comandos para preparar o seu domínio e preparar a sua floresta antes de adicionar esse member server. Agora, neste procedimento, ele já faz ele já roda sozinho o AD Prep e o Forest Prep. Então, esse é uma das novidades do Windows Server 2016. Bom, ele terminou de fazer a instalação, agora ele tá fazendo o restart do computador, tá certo? Toda vez que ele faz a instalação do Active Directory, obrigatoriamente ele faz esse restart da máquina. Então, só para lembrar vocês aí, a novidade de adicionar esse Windows Server 2016 a um domínio, a uma floresta pertencente ao Windows Server 2012, a novidade é que não precisamos mais rodar nem o AD Prep, nem o Domain Prep e nem o Forest Prep, que antes era necessário para preparar a floresta e o domínio para essa nova arquitetura. Agora, quando você já faz esse procedimento de instalar o Active Directory e fala que você vai estar adicionando esse Windows Server a uma nova floresta, a um novo domínio, que ele vai ser um member server, automaticamente ele já roda esse comando para você, certo? Então, o Domain Prep e o Forest Prep pode tirar da lista, arrisca aí, se não precisa mais fazer isso. É uma facilidade a mais aí, um recurso a menos para você ter dor de cabeça. Vamos lá, terminou de fazer o login, agora vamos dar uma olhada de como que ficou. Se ele conseguiu fazer a sincronia, se está tudo certinho na parte de Active Directory, DNS e todas essas partes. Vamos dar uma olhada. Server Manager. Vamos abrir aqui o Active Directory Users and Computers. Ok, ele está aqui com o domínio Star Wars. Tá certo, agora vamos dar uma olhada aqui. Eu tinha alguns usuários, o meu usuário e o usuário administrador, não tinha quase nada, mas vou dar uma olhada se ele replicou, se está tudo certo. Tá aqui, ele replicou as informações do Windows Server 2012. Aparentemente tá tudo ok nessa parte do Active Directory. Vamos entrar aqui no DNS. Eu também não tinha feito nenhumas configurações específicas no DNS, estava como padrão também, mas tá aqui, ele já puxou aqui meu DNS, a questão do Darth Vader e do Skywalker. Bom, a sincronia, o que aparenta está tudo ok. Eu vou fazer mais alguns testes só para tirar dúvida, né? Vou usar a ferramenta aqui NSLookup. Opa. Tá certo, ele tá conseguindo achar certinho todos os meus controladores de domínio. Isso aqui, ó, o controlador de domínio 100, o controlador de domínio 200, né? Então, bom, galera, então esse primeiro procedimento foi isso. Foi só
adicionar o Windows Server 2016 à floresta, ao domínio, e mostrar para vocês essa parte, essa novidade de não precisar rodar o Forest Prep nem o Domain Prep, né? Com essas duas máquinas eu vou continuar fazendo os próximos laboratórios, que serão de questão de migração, de troca de FSMOs. Eu ainda vou instalar algumas ferramentas da Microsoft, eu vou instalar o Exchange 2016. A princípio eu vou instalar o Exchange, uma versão antes do Exchange no Windows Server 2012, e vou instalar o Exchange 2016 no Windows Server 2016. Eu vou fazer essa migração também. Ainda falta nesse sistema operacional aqui, eu vou fazer as trocas das FSMOs ainda, né? Porque a nossa migração de domínio ainda não está nem completa. Por enquanto ela só está sincronizada, mas eu vou fazer toda essa parte de troca de domínio. E vamos continuar os laboratórios. Então, se você gostou, inscreva-se no canal, comenta, dá um like. Se teve alguma dúvida durante o processo, deixa aí embaixo, procuro ler todo mundo. E para não perder os próximos laboratórios, que eu vou instalar Link Server, Exchange, SharePoint nessas máquinas. Para não perder isso, inscreva-se no canal, beleza, galera? Então, até a próxima. Abraço, espero que tenha gostado. Valeu!